Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2. Aleluia. Nós éramos pobres, perdidos, mas Jesus nos salvou. Você achou? Diga amém. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Numa posição de prontidão e reverência também. Isto. Nós lemos na Nova Versão Internacional. Se você desejar, pode acompanhar aqui também na projeção. Ou acompanhar aí na versão que você tem em suas mãos. Vamos ler do verso 1 ao verso 14. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Oremos. Deus de amor, nosso coração, Senhor, já se enche só de lermos as Escrituras. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ministre sobre nós, Senhor, ó Deus, mais de Ti nesta manhã, mais da Tua palavra, mais do Teu poder, mais da Tua graça, mais da Tua vida, mais de Ti. Fala conosco, Pai. Fala com cada um de nós aqui, Jesus. Alcança-nos, Senhor, ó Deus, com a Tua palavra poderosa. Transforma, Senhor, ó Deus, conceitos. Transforma, Senhor, ó Deus, ideias, segundo, Senhor, a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, o caminho que devemos andar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o povo do Senhor diga amém. Glória a Deus, pode sentar-se. O título desta mensagem é A Chegada do Salvador, Messias e Senhor. A chegada do Salvador, Messias e Senhor, Jesus Cristo. Por que nós celebramos o Natal? Você já pensou nisso? Celebramos o Natal pelo nascimento, pela chegada de Jesus, mas celebramos porque Jesus está vivo. Nós celebramos a Ele porque Ele vivo está. Porque Ele reina hoje e eternamente. Por que tantas pessoas resistem a Cristo? Ou falam mal de Jesus? Por que grupos ditos de humoristas, cheios de demônios e perversos pela natureza humana, tentam ridicularizar quem Jesus é? Porque Ele está vivo. As pessoas não odeiam, eu odeio o presidente Roosevelt.
não odeia. Por quê? Porque ele está morto. Eu odeio, né, o presidente, sei lá, do Brasil, um presidente passado aí, Getúlio Vargas. As pessoas até podem falar mal do Getúlio ou bem do Getúlio e tal, mas não tem esse fervor para adorá-lo, nem mesmo para resisti-lo, porque ele está morto. Mas Jesus está vivo. Por isso que as trevas ainda militam contra ele, porque ele vivo está, e ele voltará e triunfará de vez, consumando sua obra e destruindo todo o mal, e por isso que há tanta resistência. Então nós celebramos não apenas um bebê que um dia nasceu, cresceu e morreu, mas celebramos ao Deus Todo-Poderoso que veio em forma humana como bebê, cresceu, trouxe vida, perdoou os nossos pecados, tomou sobre si as nossas mazelas, nossas culpas, nossas maldições, morreu naquela cruz, ao terceiro dia ele ressurgiu e está à direita do Pai, de onde ele há de vir. Então você celebra Jesus porque ele está vivo. Amém? Você entende isso? Diga amém. Neste texto que nós lemos um momento, talvez o momento mais glorioso da história do povo de Deus. O momento em que o Senhor, o Deus Pai, quebra o silêncio de 400 anos. Após o profeta Malaquias, havia 400 anos que Deus não usava um profeta, não se manifestava com sua glória de forma direta sobre o seu povo. 400 anos de silêncio, e este silêncio ele é rompido com música, com louvor, com glória, com anjos celebrando, com anjos aparecendo a pastores, com o Senhor usando João Batista para profetizar. Este silêncio ele é rompido à chegada de Cristo Jesus. Depois de 400 anos de silêncio, Deus rompe o seu silêncio e diz: eu não esqueci das minhas promessas, eu envio a salvação, eu não me esqueci de você, eu envio o resgatador, eu entrego o meu filho por amor a você. O Senhor quebra o seu silêncio, e vem esses anjos declarando a Deus toda a glória, e declarando paz na terra entre os homens, pelo nascimento de Cristo Jesus. E como se deu esse nascimento, irmãos? Maria estava grávida, mesmo sendo virgem. Então o Senhor, Ele é Deus, é sobrenatural. E acontece que é baixado um decreto onde José tem que seguir com sua família para a sua cidade natal. Então assim, José, ele foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, e você já deve ter visto, né, em alguns filmes, ou mesmo peças de teatro, né, Maria, né, sorridente, né, sobre um burrinho, e José, né, puxando o burrinho. Você tem ideia de quantos quilômetros distava uma cidade da outra? Cerca de 150 quilômetros. Vai andar de burrinho feliz 150 quilômetros? Hein, irmãos? Vai ser fácil? Uma mulher grávida. Então, José e Maria andam aquele trajeto todo, utilizando apenas, provavelmente, um burro. E diz aqui no verso 6, que enquanto eles estavam lá, na cidade de Belém, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer. Diga assim: chegou o tempo. Deus faz tudo no tempo certo. Jesus não tinha que ter nascido antes, nem depois. Ele chegou no tempo certo. Jesus sempre chega no tempo certo. Ele é o Senhor que não se atrasa, Ele é o Deus do tempo, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele chegou no tempo certo, por diversos motivos,
mas todos os motivos só o Pai sabe. Mas ele chegou no tempo certo. E um dos motivos eu posso compartilhar contigo, porque na época do Império Romano haviam sido abertas estradas de norte a sul, de leste a oeste do império, fazendo com que depois o evangelho pudesse se espalhar com mais facilidade. Os soldados romanos eram destacados, um pelotão que estava no sul e ia para o norte, eles eram, na verdade, transferidos periodicamente, e esses soldados que conheciam o evangelho, levavam também o evangelho para outros lugares. Jesus nasceu no tempo certo. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos assim, Deus está demorando. Olhamos para alguma petição nossa. Você tem petições a Deus que já demoram mais de 5 anos? Você tem? Eu tenho. Eu tenho petições a Deus que já demoram mais de 10 anos. Talvez você tenha mais ainda. Mas o Espírito Santo me manda te dizer, espera, o Salvador vem. Ele sempre vem. A resposta do teu clamor, a expressão do amor de Deus, do cuidado do Senhor com a tua vida, ele sempre vem, Jesus vem. Ele não chega atrasado. Chegou o tempo do Filho de Deus nascer entre nós, e assim aconteceu. Nem a distância dos 150 quilômetros, nem o balanço e o desconforto da viagem, nem também o intento de Herodes tentando matar Jesus, mandando matar todas as crianças com menos de 2 anos. Nada pôde deter o nascimento de Jesus, nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida, nada nem ninguém. Dê glória a Deus por isso. Glórias ao Senhor. Ele age, ele opera. Certamente o inferno tentou impedir. Maria ficou grávida e ainda não tinha sido desposada por José. José pensou até em abandoná-la. Olha quanta luta envolvida. Mas o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. No meio da luta, lembra disso. Jesus, o Pai Celestial, nosso Deus, ele tem controle de todas as coisas. Amém? E nada pôde impedir a chegada de Jesus. Diz o verso 7, que Maria então deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Maria envolveu-o em panos. Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu humilde. Às vezes nós pensamos que a humilhação de Jesus por nós, que o sacrifício de Jesus por nós se limita à cruz, o Calvário, mas ela é muito mais ampla do que isso. Imagina o Deus de toda a glória, o Senhor da criação, aquele que criou as galáxias, o universo, aquele que criou a mim e a você, aquele que criou um mecanismo no nosso cérebro que nós nem pensamos e faz com que nossas pálpebras, elas pisquem para lubrificar a retina dos seus olhos. Você nem pensa nisso, você faz automaticamente. Aquele que criou um sistema que quando você sangra, sai uma proteína do seu sangue e forma uma rede sobre o ferimento para estancar. Você já pensou nessa maravilha? Aquele que criou o teu estômago e fez um sistema que quando o estômago é perfurado rapidamente, cria-se um gel para tentar cicatrizar aquela ruptura, para o ácido não atingir os outros órgãos. Você já pensou nisso? Pois o Rei de toda a glória, o Senhor de todo o universo, de toda a sabedoria, ele veio em forma de um bebê, que para nós é a coisa mais fofinha deste mundo, mas para Deus é vir dependendo de seus pais, fazendo suas necessidades naqueles panos. Nasceu no meio
de animais, numa manjedoura. E sabe por que Jesus nasceu ali? Sabe por que a humilhação de Deus Filho foi tão grande, tão severa, para que sobre ele estivesse todas as nossas dores, todos os nossos pecados, toda mentira, toda imoralidade que nós um dia praticamos, toda desonestidade, toda maledicência, só Jesus poderia pagar. Só os santos dos santos, só Ele poderia se entregar no meu e no seu lugar, pois Ele passa por isso, se despe de sua glória, como diz a sua palavra, e vem em forma humana, nasce como um bebê. E quando a palavra de Deus diz que Ele nasce como um bebê, é para deixar claro que Ele veio em forma humilde, e no meio de uma de um estábulo, de um lugar para animais, Jesus nasceu ali, numa manjedoura, porque não havia lugar. Há muitas pessoas que hoje também não têm lugar para Jesus. E olha, irmãos, você pode dizer, aí você pensa, quando o pastor fala uma coisa dessa, quando Deus, usa o pastor para falar uma coisa dessa, rapidamente tua mente fala assim, esse mundo está perdido. Mas preste atenção, os reis magos souberam disso. Provavelmente eles eram de um lugar muito distante, provavelmente eram da Síria. Eles não tinham as escrituras sagradas. Eles ouviram falar numa profecia que uma estrela saída de Jacó traria o Messias. E eles seguem aquela estrela, talvez por meses, ou quem sabe por anos, para poder se apresentar ao nascimento de Jesus e honrá-lo. Mas os sacerdotes não fizeram isso. Os escribas não fizeram isso, os fariseus não fizeram isso, a igreja da época não estava nem aí para a profecia. Então, quando o Senhor fala que não havia lugar para Jesus, é importante que eu e você pensemos, será que realmente Jesus tem lugar em minha vida? E não é qualquer lugar, o lugar de Senhor da minha vida. Há muitas pessoas que não têm lugar para Jesus. Os escribas estavam atarefados demais, fazendo as cópias das escrituras em seus rolos e ocupados com sua vida, com seu estilo de vida. Os sacerdotes estavam ocupados demais com a sua política, porque eles eram as autoridades também sobre o povo de Israel, sobre os judeus, e lidavam muito com as autoridades políticas de Roma. Eles estavam mais preocupados com seus jantares, com seus encontros, com suas metas. Não havia lugar para Jesus no coração deles. Há pessoas que estão atarefadas demais, ocupadas demais, iludidas demais com as coisas deste mundo, sobrecarregados demais em sua rotina, não tem espaço. Você fala para essa pessoa, vamos lá no culto de oração, poxa, hoje eu não vou poder, minha agenda está cheia. Vamos celebrar Cristo, vamos lá na igreja, culto de Natal, estou ocupado demais, tenho tarefa demais, tenho que fazer a comida, tenho que preparar as coisas do Natal. E aí eu me lembro de Marta, Maria e Jesus, e Maria aos pés de Cristo, e Marta, atarefada. E Jesus diz, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Às vezes nós estamos tão ocupados, tão sobrecarregados, que nós não temos tempo para o Senhor. Vamos lá ao encontro de homens, irmãos? Não tenho tempo. Vamos para o café com Cristo? Não vai dar, estou ocupado. Vamos para a reunião da juventude? Não vou, estou ocupado, tenho prova. Vamos orar? Rapaz, outro dia eu vou com você. Você já ouviu isso alguma vez?
Você já falou isso alguma vez? Quando ouviu todo mundo? Ouvi. Você já falou isso alguma vez? Certamente. Quando nós agimos assim, nós não somos diferentes da cidade de Belém. A cidade de Belém empurrou Jesus para fora. Você sabe o que é isso? O rei de toda a glória está prestes a nascer e a cidade de Belém estava cheia demais, ocupada demais. Esta palavra, ela deve ficar gravada no nosso coração e nossa mente, né? Uma cidade que tanto necessitava da graça, da presença, do socorro de Deus. Sabe o que ela faz? Empurra Jesus para fora. E às vezes você está tão necessitado da graça, do socorro do Senhor. Jesus está falando contigo, Ele quer entrar no teu coração, Ele quer sarar as tuas feridas, Ele quer salvar você, Ele quer transformar a tua história, mas você está ocupado demais, cheio demais. Seus conceitos, suas ideias, suas ocupações. E quando nós agimos assim, não somos diferentes da cidade de Belém. Nós estamos deixando Jesus fora de nossa vida, fora da nossa agenda. Às vezes nós limitamos Jesus aqui a este lugar, a igreja. Na igreja eu falo com Jesus, na igreja eu ouço a palavra de Jesus, na igreja eu louvo Jesus, na igreja eu oro para o Pai em nome de Jesus. Mas e aí? Vem a segunda-feira, vem a terça-feira, vem o trabalho, vem o estudo, vem o relacionamento familiar, e às vezes nós empurramos Jesus para fora de nossa agenda, das nossas vidas, para fora da nossa rotina, e eu clamo a Deus que nesta manhã Ele transforme nossos corações e abra os nossos olhos para que nós possamos abraçar o Salvador. Ele é tudo na nossa vida. Sem Ele nada somos. Sem Ele a nossa agenda pode ser rasgada e jogada fora. Sem Ele tudo que você está fazendo não valerá de nada. Não valerá nada. Tudo que você conquistar não valerá de nada. Tudo que você construir não valerá de nada. E você chegará ao final da sua vida, olhará para trás e se arrependerá e dirá: meu Deus, quantas vezes empurrei o Senhor para fora da minha agenda. Mas que nessa manhã você possa abrir o teu coração e dizer: Jesus, eu quero celebrar este Natal colocando o Senhor no trono de tudo em minha vida, no centro do meu coração, das minhas atividades, do meu trabalho, dos meus relacionamentos, de tudo que sou. Amém, irmãos? Não havia lugar para Jesus, mas Jesus nasce. Jesus, lá na cruz, nós nos lembramos que Jesus na cruz, na hora do sofrimento, antes de sua morte, antes de entregar o seu espírito, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E mesmo Belém empurrando Jesus para fora, Jesus nasce, Deus cumpre a sua promessa. E nisso nós vemos a grande e maravilhosa graça de Deus. Por mais que nós falhemos, Deus não muda, Ele continua fiel. Por mais que nós sejamos duros de coração, o Senhor, Ele é quem Ele é, um Deus de amor e justiça. A palavra do Senhor nos diz em João que Jesus veio para aqueles que eram seus, para o povo da promessa, para os judeus, mas eles não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Diga: filhos. Nós somos filhos de Deus. Mas se você rejeitá-lo, ele não vai invadir o teu coração. Se você retirá-lo da sua agenda, ele não vai invadir a sua agenda. Aqueles que não receberam perderam a grande oportunidade de toda a sua vida, mas aqueles que o receberam, receberam também a graça e o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Diz mais o texto, no verso 10 e 11, mas o anjo, vamos ler aqui o início, verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Olhe para mim um instante. Você pode até não entender. Puxa, apareceu um anjo e os pastores ficaram aterrorizados. Irmãos,
Se coloca no lugar desses pastores. Você está lá tocando suas ovelhas, é noite, você já está descansando, conversando, não sei o que, daqui a pouco surge um ser celestial. Eu não sei qual era a altura daquele anjo, qual era o tamanho dele, sei que resplandecia no meio da escuridão da noite, se faz um clarão. O que você sentiria? Medo. O que é isso? Né? Como dizia minha avó, dá um arrupio. Dá um arrupio né, da cabeça aos pés. O anjo do Senhor diz: não tenha medo. Por quê? Porque eu venho trazer boas notícias. Nós vivemos num tempo de péssimas notícias, né, irmãos? Às vezes nós recebemos muitas más notícias. Você já percebeu que um abismo chama outro abismo? Que uma má notícia nunca vem sozinha? Elas dão cria, má notícia dá cria. Ela sempre vem em seguida de outro, né? Às vezes você ouve assim: olha, a empresa vai cortar nossos salários. Puxa, triste. Acho que você está na lista da demissão. Piorou. Você foi demitido. Olha aí, 3 notícias terríveis. A gente ri, mas na hora que a gente passa é dor. Às vezes vem a notícia de uma enfermidade. A notícia da enfermidade em alguém que você tanto ama. Às vezes vem a notícia que alguém que você tanto ama, que estava na presença de Deus, já não está, se desviou, se apartou do Senhor. É uma péssima notícia. Agora, quando nós estamos aqui, né, vivendo melhores dias em relação à pandemia da Covid-19, aí já vem, né, os urubus de plantão dizendo: vem a próxima onda. E aí, isso causa no nosso coração muito temor. Aquele tempo também era um tempo de más notícias. Israel não estava bem, estava cativo, estava subjugado. A igreja não estava bem na época. Tanto aí que eles nem estavam aí para a profecia da chegada do Messias. Eles se tornaram só religiosos, faziam seus cultos só pro forma. Estavam longe de Deus. A situação não era boa. Acho que nós vivemos um tempo bem semelhante. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus Cristo, Ele nasceu, Ele é real. E Ele vive no coração de todo aquele que nele crê. Apesar das más notícias, ouça a boa notícia: Jesus veio. Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ainda que nós venhamos a voltar ao pó e morrer, nós viveremos eternamente. Ainda que você esteja lutando aí contra a tua própria natureza, o Senhor é aquele que te fortalece e te dá o Espírito Santo para você conseguir lutar. Ainda que você tenha vivido uma vida mais ou menos na presença de Deus, como religioso, acostumado a vir à igreja, a entrar, a sair, a cantar hinos, mas sem uma entrega real do Senhor Jesus, hoje é a tua oportunidade. Porque no meio daqueles religiosos vazios, cheios de si e vazios de Deus, havia homens que se quebrantaram e entenderam que Jesus Cristo era o Senhor, como Nicodemos, como José de Arimateia, que se renderam a Cristo Jesus. Então a boa notícia é para mim e para você: Jesus Cristo vive. Jesus vive. Diz para o teu irmão: Jesus vive, irmão. A esperança, Cristo vive. A esperança não está na religião, a esperança está em Cristo Jesus. A esperança não está em rituais, a esperança está na entrega do teu coração a Jesus, a segui-lo de todo o teu coração. A esperança está em Cristo Jesus. E ele diz, o anjo: eu trago boas novas, e boas novas de grande alegria. Por quê? Porque aquele povo estava triste. Imagina um povo escravizado, triste,
Aquele que é escravizado não tem como ser feliz. Aquele que é escravizado pelo medo vive subjugado pelo medo. Aquele que é escravizado pelo pecado vive subjugado pelo pecado. Aquele que é escravizado a demônios vive subjugado a demônios. Mas Jesus Cristo veio te libertar do poder do pecado e das acusações do inferno. Ele veio te libertar de toda artimanha maligna. Ele veio salvar você e a mim. Amém? As boas novas não são só boas notícias, são boas notícias de grande alegria. A palavra do Senhor se intensifica. Você tem a oportunidade de ser cheio da alegria do Senhor. A tua alegria não pode estar baseada nas coisas que você tem, nos valores que você tem, na sua conta bancária. A sua alegria real não depende do mercado financeiro. A sua alegria é Cristo Jesus. Ele é a nossa alegria, irmãos. Ele é a nossa alegria. Sabe, eu aprendi isso na palavra de Deus, mas eu também aprendi isso na prática. Lá em Moçambique, aqueles irmãos, quer ver um louvor cheio da presença de Deus e um louvor de entrega de um povo? É daquele povo. As senhorinhas de, 70 anos para cima, glorificando a Deus, louvando o Senhor, dançando, glorificando a Deus. As crianças, lá não tem igreja de gente pequena, as crianças ficam assim, quietinhas, não tem correria. Você diz, o que está, Cadê a igreja de gente pequena? Não precisa, elas assistem o culto, e se levantar, só a mãe pega a capulana, já dá uma sacudida assim, pronto, senta rapidinho. Culto cheio da glória de Deus, glorificando o Senhor. Pessoas com a roupa rasgada no corpo, não é porque não tem zelo, não, só tem aquela roupa toda rasgada, fedida. E eles não estão nem aí. Eu quero adorar o meu Senhor, porque eu estava morto e agora eu vivo, eu estava cativo e agora sou liberto. Aleluia. Eles não têm peru de Natal não, irmãos, mas Jesus está presente ali, presente. Talvez muitos dos nossos irmãos passem o dia 24 e 25, talvez sem ter nem o que comer, mas Jesus está presente, e ainda que falte o alimento, Ele é a nossa alegria. Há irmãos nossos que vão passar o dia 24 para o dia 25 num leito de hospital, mas Jesus, se Jesus for o Senhor de sua vida, mesmo ali ele tem motivo de dizer, Senhor, eu me alegro, porque se eu partir, se eu não sair desse hospital, Senhor, eu vou direto para a tua presença. Jesus, Ele é a nossa alegria, a alegria que não se apaga. E essa alegria para quem é? Diz aqui o texto. São para todo o povo. Diga, todo o povo. Às vezes nós temos uma consciência tão grande do nosso pecado, e isso é bom, de quão imperfeitos somos, quão maus somos, quão infiéis nós somos, quão necessitados de Deus nós somos, que nós, às vezes, não acreditamos que as coisas boas de Deus são para nós, mas eu venho te dizer a mesma coisa que o anjo disse, olha, eu trago boas notícias, de grande alegria, e é para todos vocês, ninguém aqui vai ficar de fora. Jesus Cristo, Ele veio para te salvar, Ele veio para te dar vida e vida em abundância. As bênçãos do Senhor são para você. A graça de Deus é para você, o amor de Deus é para você, a fidelidade do Senhor é para você. Você não está fora dos planos de Deus, crê nisso, porque se você não crê, você mesmo vai se lançar para fora, mas se você crê, você verá a glória de Deus. Amém? Jovens, essa palavra é para vocês, o Senhor tem planos de alegria para vocês. Homens de Deus,
mulheres de Deus, esta palavra é para mim e para você. O Senhor tem planos para nós. As boas notícias do Senhor são para nós. Não está baseada no número que a mídia sempre vai te dizer, os piores números, as piores coisas ela vai lançar. Sabe por quê? Porque boa notícia não vende. Eu creio que mesmo que se tivesse o WhatsApp na época, o anjo não ia usar o WhatsApp. Ele ia chegar e ia falar com pastores, com pessoas. Porque as mídias, elas não vivem de boas notícias, elas vivem das piores notícias. O mundo jaz no maligno. É o número de mortos que importa. Às vezes tem a notícia, ouvi há pouco tempo, uma ex-estagiária de uma rede importante de televisão, dizendo que a editora-chefe, ela ficava muito nervosa quando não tinha uma notícia ruim, uma tragédia, mas que ela vibrava quando tinha uma tragédia. Olha, teve um furacão. Morreram quantos? Quantos morreram? Morreu ninguém. Puxa, não morreu? Essa era a vibração da redação do jornal. Ó, teve furacão, então cobre aí, não sei o quê, muitos mortos, isso, coloca aí quantos mortos foram. Porque isso vende. Mas o nosso Deus é um Deus de boas notícias. Ele não está interessado naquilo que a mídia diz. Ele enviou a sua palavra para te dizer: eu enviei meu filho para salvar você. Eu enviei o meu filho Jesus para te dar alegria, para que você fosse alcançado pela minha graça, pelas minhas bênçãos, pelo meu favor, pelo meu milagre, pela minha cura, pela minha libertação, pelo meu socorro. Esse é o nosso Deus. Qual é a notícia? Qual é a revelação? Verso 11 diz: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Messias, o Senhor. Amém, irmãos? Jesus nasceu. O verdadeiro Natal é para aquele que crê em Jesus. O verdadeiro Natal não é simplesmente uma festa familiar e pensar em coisas boas e ter pensamentos positivos. Não, isso não é o verdadeiro Natal. A verdadeira celebração de Natal é esta: é trazer a memória e dizer: meu Deus, é real. Tu enviaste o Salvador Jesus. Jesus, ele não é simplesmente um menino que está ali na manjedoura. Jesus, ele é o Salvador dos homens. Então, o verdadeiro sentido do Natal é realizado na vida daqueles que fazem de Jesus seu Salvador pessoal. Porque às vezes Jesus pode ser o Salvador da igreja e não ser o teu. Você crê que Jesus é o Salvador de todos, mas na verdade, no fundo do teu coração, você duvida: será que o Senhor vai me salvar? E é pela fé que você se apropria disso e crê e diz: Senhor, eu creio que Tu és o meu Salvador. Não tenho outro, não tem outra porta em que bater, não tem outro Deus, não tem outra autoridade, não tem outra pessoa que possa fazer por mim o que só Tu podes: perdoar os meus pecados e me dar vida e vida eterna. Amém, irmãos? Também Jesus é o Cristo. Cristo quer dizer Messias, o prometido de Deus. Messias era o termo hebraico que significa ungido de Deus, ungido do Senhor. E o povo de Israel, ele esperava estar lá no Antigo Testamento, ele vivia na expectativa da chegada de uma pessoa ungida pelo Espírito Santo, que assumiria novamente o papel de rei e de sacerdote. Esse é Jesus, ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote, ele é o Messias. Ele é o rei que governa sobre nós. Ele é o sacerdote que intercede ao Pai por você. Quando você peca, o Pai não te vê através dos olhos
do pecado, mas ele te vê através das lentes de Cristo e diz: não, meu filho, ele já pagou esse pecado, ele perdoou, ele tomou sobre si esse pecado. E Jesus, ele veio como Messias sobrenatural, 100% Deus e 100% homem. Ele conhecia todas as coisas e ao mesmo tempo se fez como um bebê. O Messias chegou, prometido pelos profetas, pelos patriarcas, ele chegou. Jesus é real. Amém? Abraça isso aí. Vive essa realidade. Israel estava tão longe de Deus que boa parte dos judeus, e principalmente aqueles do clero, olharam para Jesus e não enxergaram. Olha, nessa manhã que o Senhor abra os teus olhos, e que o Senhor abra o teu coração, para que você possa ver Jesus como Ele é. Ele é o Salvador, Ele é o Messias prometido de Deus, e Ele é Senhor. Senhor. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre esse título Senhor? Que se o Senhor te salvar, verdadeiramente você será salvo. Você tem que ver Jesus não só como aliás, você tem que ver Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não só como um Deus supridor, mas como Senhor. É Ele quem deve dirigir a tua vida. E eu te pergunto, você entregou a direção da tua vida para o Senhor? Responda aí dentro do teu coração. De fato, Jesus é Senhor de tudo que nós somos, de tudo que você é? Ser Senhor quer dizer que Jesus exerce todo o domínio sobre nós. Diga, todo o domínio. Todo, irmãos. Não é apenas uma parte, não é uma parte de nós, é todo o domínio sobre nós. Entrega o teu caminho ao Senhor. Como eu tenho usado esse texto aqui, como o Senhor tem me lembrado desse texto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele agirá, ele fará. Nós queremos que Jesus nos abençoe, mas nós queremos ser Senhor do nosso relacionamento amoroso. Nós queremos que Jesus nos abençoe, mas nós queremos ser senhores do nosso trabalho. Nós queremos que Jesus seja o nosso Salvador, mas nós queremos ser senhores da nossa vida. Mas Ele é Senhor, Ele é ungido e Ele é o Messias. Você não pode simplesmente dizer, Jesus, seja só o Salvador e não o Senhor. É uma obra completa, amém? Uma obra completa. Olha o que diz Romanos, capítulo 10, verso 9 a 13, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nesse Natal, que Cristo de fato seja Senhor das tuas escolhas, das tuas decisões, do teu coração, das tuas reações, dos teus desejos, da tua vontade, que Ele seja Senhor de tudo em mim e em você. Amém? Que o Espírito Santo de Deus aplique em nossas vidas esta palavra. Você não precisa mais viver na escuridão, a luz de Cristo brilhou. Não precisa mais viver na tristeza, Jesus Cristo trouxe boas notícias de grande alegria. Você não precisa mais ficar preso às más notícias, nem enfermar e adoecer pelas más notícias, mas se alegre,
porque é uma notícia suprema sobre todas as outras, que Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo, o Messias, o Senhor, o Salvador. Amém? Alegrem-se, irmãos, é Natal. Lembre-se de que o Senhor Jesus, Ele é o grande tesouro. Ele veio te dar alegria. O anjo diz, é boas novas de alegria. Não são boas novas de pesar. Não são notícias de pesar, aliás, né? Não são notícias de tristeza, é de alegria. Então alegre-se em Cristo Jesus. Apesar de todo mundo estar vivendo pressionado pela tristeza, pela ansiedade, pela angústia, aquele que crê em Jesus, ele pode viver a alegria verdadeira. Não abra mão disso. Creia no Senhor Jesus e desfrute da graça soberana, da alegria soberana de Deus. Amém? O que a gente pode aplicar na nossa vida dessa palavra? Tudo. Mas que você saia daqui com essa boa notícia. Eu tenho um motivo para me alegrar. O meu Salvador, Ele veio me resgatar. Eu tenho motivo para ter alegria, mesmo com todo o cenário dizendo o contrário. E aí os anjos declaram a glória de Deus. Eu queria terminar esta palavra repetindo as palavras dos anjos: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. E paz na terra aos homens de boa vontade, diz outra tradução. Glórias a Deus nas alturas. O que nós devemos então dar a Deus nessa manhã? Toda glória, todo louvor, toda honra, toda gratidão. Se há algo de bom em nós, devemos oferecer a Deus por ter nos amado tão intensamente, por ter nos enviado Jesus. Glórias a Deus e paz na terra. Quando nós olhamos para a terra onde vivemos, o que nós vemos, irmãos? Tribulação, guerra, violência, agressão. Estava ouvindo uma entrevista, achei muito interessante o que aquela repórter disse. Eu sou do tempo que as opiniões políticas não dividiam famílias nem amigos. Mas você já viu quanto ódio tem hoje? Que até quando você diz, por exemplo, meu pai era brisolista, papai. Eu lembro até da canção lá, 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 Brizola. Talvez eu não votaria em Brizola hoje, mas nem por isso eu vou brigar com meu pai. E hoje, as pessoas brigam, irmãos na igreja ficam sem se falar, porque um é de tal partido, outro é de outro. Em nome de Jesus, Cristo nos uniu. Vamos lançar esse ódio fora do nosso coração. Nós vivemos num tempo de ódio. As pessoas falam discurso de ódio, discurso de ódio, discurso de ódio. Parece que fomenta mais isso. Nossa sociedade está sendo dividida entre brancos e negros, entre homens e mulheres, entre héteros e homos, e na verdade Jesus diz aqui, o nosso Deus diz aqui através do anjo, essas boas novas é para todos, todo que crê, todo que crê. Então lança fora do teu coração esse ódio, não deixa se contaminar pela tribulação, pela guerra desse mundo, porque a palavra do Senhor, os anjos declararam a Deus, glória a Deus e paz. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Tenha paz na sua casa, tenha paz com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, tenha paz com seus filhos, tenha paz com seus colegas de trabalho, tenha paz com seu chefe, tenha paz com seus vizinhos. Ah, mas eles fizeram isso, mas você é portador da paz. Se Jesus habita no teu coração, é você que porta a paz, é você que tem que propor a paz. Amém? Paz na terra
entre os homens de boa vontade, que a paz do Senhor inunde os nossos corações e que nós deixemos de ser tão intrigueiros, briguentos, odiosos, e sejamos de fato cheios da graça e do amor de Jesus, nosso Salvador, Senhor, ungido, Rei bendito. Feche teus olhos e vamos orar. Oh, irmãos queridos, já estou com saudade de vocês. Queridos irmãos, quero falar em nome da igreja, o quanto nós amamos vocês. Eu choro à toa. Nós amamos vocês mesmo. E louvo a Deus pelo privilégio que o Senhor me deu de conhecê-los, de pastoreá-los, de servir ao Senhor ao lado de vocês, de conhecer Maitê, Manuele, de conhecer a irmã Michele, você, o Washington. Vocês são um presente de Deus para a gente. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, irmãos, não precisa a gente ficar nessa choradeira não. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. A aliança que o Senhor fez entre nós permanecerá. Então, qualquer coisa, entre em contato, amém? A gente chega rápido lá, e também vocês aqui, pelo menos num voo de mais ou menos umas 6 horas, de repente a gente chega lá, pega um barco, vai a nado, mas nós somos unidos em Cristo Jesus, amém? E contem conosco sempre, que o Senhor lhes dirija a uma boa igreja, que o Senhor levante um bom pastor para pastorear a vida de vocês, que vocês sejam canais de bênçãos do Senhor naquele lugar. Washington, não deixe que nada limite a tua visão a respeito dessa sua ida para Garanhuns? Parintins, estava esse nome na minha cabeça, para Parintins. Você é um homem de Deus, Michele, vocês são do Senhor, vocês são instrumentos do Senhor. Então vejam nisso a oportunidade que o Senhor lhes está dando de servir a Deus, de compartilhar de tudo que vocês aprenderam, onde vocês vão chegar, que vocês possam pisar naquela terra e abençoar aquela terra. Não se deixem seduzir, né, pelo glamour, né, pelo status social, pelos aplausos, nada disso. Jesus, Ele tem que ser o centro de tudo que vocês são, e aí sim vocês vão ser felizes em todas as áreas da vida e vão cumprir o chamado do Senhor, amém? Nós amamos vocês e queremos abençoar vocês nessa manhã. Estamos sobre eles suas mãos. Pai Celestial, com alegria, Senhor, nós recebemos, Senhor, ó Deus, Michele, Senhor, ó Deus, Washington, a Maitê, a Manuele, Jesus, aqui na igreja, há tempos atrás, e com alegria, Senhor, nós estendemos nossas mãos sobre eles nesta manhã, e os abençoamos em nome de Jesus, para que eles possam ser protegidos por Ti, Senhor, nesta caminhada, para que sobre eles resplandeça o Teu rosto, para que eles sejam cada dia mais cheios do Teu Espírito, para que eles possam, Senhor, ó Deus, ó Senhor, ter vitória, Senhor, ó Deus, nesta nova cidade, Senhor, com o Senhor, nova escola, Senhor, para, Senhor, a Emanuele, Jesus, para, Senhor, ó Deus, a Maitê, com novo posto de trabalho, Senhor, ó Deus, para o Washington, Senhor, com novos desafios, Senhor, ó Deus, para a Michele, mas que o Senhor esteja à frente deles. Usa o Senhor com a tua unção e com o teu poder, que eles sejam um canal do teu fluir, Senhor, lá em Parintins, Senhor, é o que nós te pedimos e os abençoamos, desejando, Senhor, ó Deus, que eles sejam, Senhor, ricamente abençoados por Ti, hoje e para sempre, Senhor, ó Deus amado, que a aliança que o Senhor fez entre nós permaneça firme, Senhor, e que na Tua volta possamos nos encontrar no grande dia, Senhor, ó Deus, nos novos céus e na nova terra, e que possamos Te adorar juntos, Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia, toda glória ao Senhor, todo louvor ao Senhor.
Deus abençoe. Antes de sair, abençoe o teu irmão que está ao seu lado. Diga-lhe aqui, Jesus te abençoe ricamente. A bênção final, não dei a bênção final, né, irmãos? Espera aí. Opa, Moisés, obrigado por me lembrar. Pode ficar aqui, irmãos. Quero dar um abraço em vocês. Estão nas suas mãos para a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso, maravilhoso de Deus Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam contigo hoje, amanhã e para sempre. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Aleluia. Bom domingo, queridos. Deus abençoe.